Olá, hoje a gente vai mergulhar nos detalhes do SNL11, um fundo de investimento focado em energia limpa. A ideia aqui é fazer uma análise completa, com o olhar de quem está pensando em investir, sabe? Vamos usar como base o relatório mais recente para entender a estratégia, os resultados e, claro, o que esperar do futuro. E para começar, já de cara, um número que chama muita atenção. Um dividend yield anualizado de mais de 15%. É um número bem expressivo, não dá para negar. Mas a pergunta que fica é, de onde vem esse rendimento todo? E o mais importante, ele é sustentável? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Para a gente entender direitinho, a nossa análise vai seguir 5 passos. Primeiro, o básico do básico, afinal, o que é o SNL11? Depois a gente cai dentro dos números, da performance. Na sequência, vamos ver o que o gestor tem a dizer, porque isso dá muitas pistas da estratégia. Aí, olhamos para frente, para o potencial de crescimento e, por fim, a gente junta tudo numa análise final. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Para entender o SNL11, a gente precisa ir direto no coração da estratégia dele. Qual é a tese de investimento do fundo? A lógica por trás do fundo é, na verdade, bem direta. Ele investe em usinas de energia solar, naquele modelo de geração distribuída, e aí aluga essas usinas para consumidores com contratos longos. Isso cria um fluxo de receita bem previsível e estável. Na prática, é como se fosse um negócio de aluguel de imóveis, só que de energia limpa. E claro, para essa estratégia funcionar, existe um processo muito bem definido. Como a gente vê aqui, são 6 etapas bem claras, desde a hora de encontrar as oportunidades até a gestão do dia a dia. Para quem investe, isso passa uma segurança, né? Mostra que as decisões não são tomadas de qualquer jeito, existe um método. Ok, a tese é clara, o processo é organizado. Mas e na prática? Como é que isso se reflete nos resultados? Vamos analisar agora a performance do portfólio e o que ele promete para o futuro. Olha só que interessante a composição atual do portfólio. A gente vê que quase metade já está gerando caixa. Mas o ponto-chave, o pulo do gato mesmo, está naqueles 35,7% que estão em ramp-up, ou seja, amadurecendo. É exatamente aí que mora o potencial de crescimento da receita lá na frente. E esse gráfico aqui, nossa, ele escancara esse potencial. A primeira barra mostra a rentabilidade média do portfólio hoje. A segunda, bem maior, mostra a rentabilidade de um projeto já maduro. Essa diferença enorme é exatamente o tal crescimento a ser capturado. A tendência, com o tempo, é que a média do fundo vá se aproximando cada vez mais do potencial máximo. Agora, vamos para a visão de quem está no comando. O que o gestor está comunicando sobre a estratégia? E, tão importante quanto, como ele está lidando com os desafios do dia a dia. Essa citação, tirada direto da carta do gestor, diz muita coisa. O foco não é só manter o que já existe, mas buscar o tempo todo mais eficiência. Para quem investe, isso é um ótimo sinal de uma gestão ativa que está sempre procurando otimizar o retorno. E uma gestão boa também é transparente com os problemas. O relatório, por exemplo, detalha um furto de cabos que prejudicou uma das usinas. Em vez de esconder o problema, eles colocam as cartas na mesa. Mas o mais importante não é o problema, e sim a resposta, né? E a reação da gestão foi bem rápida. Acionaram um seguro, que cobre não só o conserto, mas também a receita perdida, já agendaram separos e ainda reforçaram a segurança. Isso mostra na prática como a gestão de risco do fundo funciona. E por falar em futuro, vamos voltar àquele potencial de crescimento. Como exatamente? Aqueles ativos que a gente viu que estão amadurecendo vão se transformar em mais receita para o fundo. Primeiro, vamos entender bem o que é esse tal de ramp-up. Pensa num restaurante que acabou de inaugurar. No começo, ele tem poucos clientes, mas com o tempo, a casa vai enchendo até operar na capacidade máxima. Com as usinas é a mesma coisa. E vários projetos importantes do fundo estão exatamente nessa fase de encher a casa. Certo. E qual o impacto disso em números? A própria gestão fez uma simulação. Este gráfico mostra a receita mensal que o fundo pode atingir quando todos os ativos estiverem 100% maduros. É a quantificação daquele crescimento a ser capturado que a gente falou antes. Então a pergunta de quase 5 milhões de reais por mês é, beleza, o potencial existe, mas qual é o caminho concreto para chegar lá? O que a gente, como investidor, deve ficar de olho? E a resposta não é vaga, não. É um plano com datas, olha só. O gestor mapeou os próximos passos. Tem fim de carência de usinas, tem a conclusão do ramp-up de projetos-chave e tem até recebimento de valores acumulados. Não é só uma promessa, é um plano de voo. Bom, agora a gente chega na parte de juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Com tudo isso em mãos, quais são as conclusões para quem está analisando o investimento? Vamos responder algumas dúvidas principais com base no que o próprio gestor nos contou.
Um ponto crucial é perceber que a estratégia do fundo evoluiu, e isso é bom, mostra que a gestão está atenta ao mercado. O fundo começou desenvolvendo projetos do zero, que têm um potencial de valorização maior, mas também mais risco. Agora, o foco mudou para comprar ativos já operacionais, o que gera caixa mais rápido e com mais segurança. Ah, mas espera aí, se uma parte dos ativos ainda não está gerando 100%, como é que o dividendo se mantém estável? Ótima pergunta. A resposta está nas reservas de lucro. Elas funcionam como uma espécie de colchão financeiro para garantir a previsibilidade dos pagamentos justamente nessa fase de transição. E para fechar, tem mais um desafio na mesa. A usina Liberdade. Ela está prontinha, mas está parada, esperando a conexão da distribuidora de energia. A gestão informa que está acompanhando isso de perto e não descarta até uma ação na justiça para acelerar o processo. De novo, uma postura proativa diante de um obstáculo. E assim, a gente chega na questão final. De um lado, temos um dividendo bem atraente hoje. Do outro, um potencial de crescimento claro, com um plano definido. E no meio, uma gestão que se mostra transparente e adaptável. A grande pergunta é: essa combinação de fatores posiciona o SNL11 para de fato converter todo esse potencial em retorno? Os dados e o plano apresentados indicam que o caminho para isso está bem traçado.